Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. São Paulo, na carta aos Filipenses, diz uma frase impactante que nós vamos usar agora para começar esse tempo de conversa com Deus, de oração. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Vou repetir, para ficar bem calado no nosso coração. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. O tema do nosso recolhimento é os sonhos de Deus para cada pessoa. São Paulo, ao dizer essa frase, expressa com bastante propriedade o que o Senhor quer para nós. O sonho de Deus para nós é que vivamos segundo o Evangelho de Jesus Cristo. Isso não é uma utopia, isso não é uma ilusão, isso não é uma coisa distante de nós, mas deve ser encarnado por nós e por isso fazemos esse recolhimento, por isso nos recolhemos para conversar com Deus, pedindo-lhe que nos ajude a pensar profundamente se estamos vivendo à altura do Evangelho de Jesus. E para que essa oração produza muito fruto, então nós pedimos ao Senhor, ao Espírito Santo, que nos ajude, nos ilumine a fazer esse tempo de exame, né? A oração é uma conversa amorosa com Deus que nos ilumina e nos permite, então, ter os prós e os contra muito presente, né? E eu sugiro que colhemos o que a encíclica, a Lumen Gentium, o documento do Concílio Vaticano II, não é encíclica, é Constituição Dogmática, ela nos diz: é específico dos leigos, por sua própria vocação, procurar o reino de Deus, exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus. Específico da vocação. A vocação é o chamado divino. A vocação é a missão que o Senhor nos confia. Uma missão amorosa, uma missão que é confiança de Deus para cada um de nós. Então, procurar o reino de Deus exercendo funções temporais, ordenando-as segundo Deus. Isto é, temos que santificar esse mundo, porque assim ordenamos essas funções, cumprindo a nossa missão no mundo, cada um na sua família, no seu trabalho, no lugar onde vive, ordenando tudo para Deus. E continua a Lumen Gentium falando assim: a eles, portanto, aos leigos, cabe de maneira especial iluminar e ordenar de tal modo as coisas temporais, trabalho, família, vida social,
as quais estão intimamente unidos, que elas continuem, se façam e cresçam segundo Cristo e contribuam para o louvor do Criador e Redentor. Então, é muito grande o que Deus confia a nós. É maravilhoso. A nossa vocação de cristãos, a nossa fé no Senhor, fé no Evangelho de Jesus Cristo, que não foram só palavras pregadas, né? Ensinamentos, mas a vida de Jesus, a própria vida de Jesus, nos mostra como devemos portar-nos no cuidado das coisas, como devemos portar-nos trabalhando, convivendo com os outros, na vida familiar, nas preocupações da vida cotidiana, nesses momentos de tanta pressão por causa de pandemia e por causa de questões econômicas também, tudo está pedindo que cada um de nós assuma a sua consciência de cristão, a sua vocação de cristão, e assim se dedique a ordenar, a procurar o reino de Deus, a ordenar todas as coisas temporais, às quais estamos intimamente unidos, e de modo a fazê-las, executá-las e fazê-las crescer segundo Cristo, contribuindo para o louvor do Criador e Redentor. Os sonhos de Deus para conosco, nós o temos que ir identificando. E, repito, não é utopia, não é uma ilusão, não é uma palavra só otimista, pueril, né? Mas é uma realidade profunda, porque este mundo criado por Deus e revelado a nós, além de que também podemos, com a inteligência, chegar à conclusão de que tudo tem um princípio que é Deus, assim o chamamos. Tem gente que chama Big Bang, né? Tem gente que chama, sei lá, nada, né? Veio do nada, o nada produziu tudo, né? Então, mas nós não, nós cremos em Deus. Então nós partimos desse princípio. Esse Deus que é Pai, segundo revela a Sagrada Escritura, e principalmente Jesus, esse Deus que é nosso Pai, nos colocou o mundo nas nossas mãos, para então nos santificarmos, ordenarmos todas as coisas, segundo o Evangelho de Cristo, segundo os seus ensinamentos que chegam até nós, porque meditamos a sua palavra, porque procuramos nos exigir nesse caminho de amor, caminho de santidade, caminho que Cristo viveu aqui na Terra, sendo Ele 30 anos um simples trabalhador, um cidadão comum, sem fazer nada de extraordinário. E faz parte do Evangelho de Jesus Cristo, tudo isso. E eu queria também sugerir que nós considerássemos assim as coisas, porque dentre muitas palavras do Evangelho, ensinamentos de Jesus, algumas são fórmulas sintéticas de expressar o que Deus espera de nós. Nós podemos considerar essa realidade, os sonhos de Deus por nós, né? Nós podemos considerá-las com muitas fórmulas. E uma delas é essa, a parábola dos talentos. Jesus conta que um senhor distribuiu 5, 2 e 1 talento, né? E então, foi embora, ao voltar e pedir conta para os seus trabalhadores dos talentos que tinha dado a eles, o que teve 5 devolveu outros 5, 2 devolveu outros 2, e o que tinha 1 escondeu o talento para devolver o talento, achando na cabeça dele era um critério de justiça. O que é teu está aqui, eu devolvo. Não gastei, não estraguei, está tudo aqui. E o Senhor então condena esse servo. Mas eu queria que pensássemos na fórmula
de síntese da vida do cristão, que não é a condenação, né? Mas é muito bem, servo bom e fiel. É assim que Deus, Jesus, fala para nós, quando, diante dos talentos que Deus nos deu, procuramos nos esforçar para que eles cresçam, se multipliquem e para que a nossa vida seja de fato um louvor a Deus, louvor do Criador e Redentor, que a nossa vida toda, ela, independentemente de serem 5 talentos, 2 talentos ou 1 talento, mesmo que tenhamos um só talento, eu gosto de considerar assim, se é 1 talento, ele é divino. E tudo que temos é divino. Não fomos nós que escolhemos. Deus depositou em nós os seus talentos, os seus dons. E os dons que temos são grandes, grandiosos, muito valiosos. Primeiro a vida, depois a fé, que é uma sobrevida ou é uma segunda vida, é a vida potenciada, a fé, que nos permite considerar todas as coisas segundo a luz de Deus, segundo os ensinamentos de Cristo. Então nós apreciamos o mundo com uma outra perspectiva, com uma outra intensidade. Depois, a igreja à qual pertencemos, que é o próprio Cristo. É uma graça imensa pertencer à igreja com esse desejo que nós temos, e por isso estamos aqui, de amar mais, crescer na fé, praticar as virtudes, buscando a santidade, fazer com que a nossa vida tenha uma plenitude que é dada por Deus. Isso que nos faz pertencer à igreja, apoiando-nos uns aos outros, rezando uns pelos outros, buscando com que o nosso exemplo, a nossa conduta, a nossa palavra fortaleça aos demais. E quando nos dedicamos a isso, nós saímos mais fortalecidos do que os outros que se fortalecem conosco. Porque Deus atua dessa maneira. Quando fazemos o bem, Deus faz com que esse bem se multiplique. Muito bem, servo bom e fiel. Somos servos bons e fiéis, cuidando da nossa vida, cuidando da nossa fé, cuidando da nossa pertença à igreja. E por isso, rompendo os obstáculos que às vezes a gente percebe, os obstáculos para estarmos na igreja, não tem lógica. Ou tem uma lógica errada, equivocada. Como não ir na igreja? Como não participar da celebração eucarística, da penitência, do sacramento da penitência? Como permitir-nos um afastamento desses meios que Deus colocou para nós nos santificar-nos, que são os sacramentos, né? Então, pertencer à igreja ativamente, e com atitude, com a convicção pessoal, com as palavras, transmitindo aos demais essa mensagem que a temos, nós a acolhemos. Deus, nosso Pai, nos ama e confia em nós uma missão, hoje, agora, nesse mundo, nesse momento, nessas circunstâncias. Confia uma missão que tem nesse outro dom que São Paulo também diz, né? O sacramento do matrimônio. Grande é esse sacramento. É um dom que a gente não vai esgotar nunca de considerar a grandeza dele, porque é caminho de santidade. Os casados são chamados à santidade na família. A dedicação à esposa santifica, é algo sagrado. É corresponder à confiança de Deus, ao amor que Deus tem. É um chamado a cumprir uma missão que deve ser descoberta, essa missão, porque nós somos limitados mesmo para isso. E às vezes a gente se deixa abater, né? Puxa,
cansa, e crianças, que eu sei, né, de alguns de vocês têm nenê pequeno, né, então, lógico, né, chora de noite, e não sei o quê, e problemas de saúde. Acabei de receber uma mensagem aí: o senhor pode ir levar a unção dos enfermos no hospital? Não posso, agora não. Vamos ver se depois ainda estão precisando, né? Mas não é só isso, depois a outra mensagem: meu pai, minha avó, meu irmão, a família inteira estava complicada. Aí não é Covid, não, é outra coisa. E aí, nós vamos nos abater por essas coisas? A realidade é para ser amada, santificada. É nela que nós nos santificamos. Crendo, amando, percebendo que Deus nos confia esposa, filhos, sogra, né? Avó, né? Pai, mãe, todo mundo, né? Nos confia. A igreja está confiada a quem? Ao Papa, aos bispos, aos padres, aos leigos, a vocês, a igreja de Deus, que é fermento no mundo, que tem que transformar esse mundo. Esse mundo está carente de Deus, está precisando muito. Por isso, viver à altura do Evangelho de Cristo, pensando também, como nesse texto da Lumen Gentium se aponta, né, que o trabalho profissional, a atividade profissional de cada um é a função mais importante na sociedade que vocês têm que realizar. Vocês e eu também tenho trabalho profissional como sacerdote. Então, nós atuando no trabalho, só que vocês diretamente ligados à atividade temporal, né? O sacerdote não. Então, as realidades temporais, profissionais e sociais, nelas nós encontramos esse talento que o Senhor depositou em nós para fazer crescer e se multiplicar e para testemunhar uma vida diferente para os demais. Porque um homem que crê, um cristão, tem a alegria de viver. Um cristão tem a alegria de trabalhar, de gastar-se no trabalho, porque o trabalho santifica. É imitar Cristo, que foi trabalhador, foi operário, Jesus Cristo. São talentos todos, né? São muitos esses talentos que Deus colocou nas nossas mãos. E por isso, não enterrar os talentos, né? Então, como dizia antes, não é uma ilusão, não é uma utopia, né? Não é uma apropriação indébita, né, de uma ideia bonita, não. É a realidade mais nua e crua que nós devemos praticar para que, então, cresçamos nós e façamos crescer os outros. Porque desses talentos que recebemos de Deus, esses reais talentos, 5, 2 ou 1, esses reais talentos sejam manifestação do amor que Deus tem por nós, dos sonhos de Deus depositado em cada um de nós, né? Então, não enterrar os talentos. O servo que enterrou os talentos, talvez ele se comparou com os outros. Falou: bom, o que tem 5 já está dando tudo, vai dar mais mesmo, então ainda bem, né? O que tem 2 também, bom, ele ficou na sua segurança egoísta, né? Podemos analisar de vários pontos de vista a atitude dele. Jesus diz que ele foi servo mau e preguiçoso. Mal e preguiçoso, malícia. Mal é que ele pensou mal, ele não pensou bem. Ele já foi perverso no que pensou. Só Deus pode julgar isso. Cristo pode julgar isso. Bom, um preguiçoso é assim. Um preguiçoso tem uma perversão no modo de apreciar as coisas. Então, ao invés de dar-se, ao invés de ser generoso, ao invés de amar, amar é dar-se, é ser generoso, ele ficou na sua, né, achando que estava bom, equivocadamente, né?
Então aí houve uma falsa prudência, porque ele pensou, né? Ah, se eu guardo, depois eu devolvo, pronto, estou quites, né? Não vou deixar ninguém mexer nisso aqui. Talvez guardou muito bem mesmo, enterrou bem enterrado. E falsa prudência, porque a prudência deveria fazê-lo considerar, vendo os outros e a necessidade das pessoas, e o dono do talento, que seria melhor lucrar, fazer lucrar aquele talento. Seja o talento que for, porque aí não é, a gente está condicionado a pensar em dinheiro só, né? Mas não é só o dinheiro, é a nossa atividade na sociedade, toda ela. O nosso modo de rezar. Será que eu estou multiplicando esse talento quando faço oração, quando venho ao recolhimento? Eu venho ao recolhimento, eu me deixo tocar pela graça de Deus? Me deixo transformar? A graça de Deus é eficaz, ela não é sem força. Aliás, nesses dias, com o vulcão, eu estou repetindo em todas as palestras, meditações, homilias que eu dou. Vulcão para lá, vulcão para cá. O pessoal vem tsunami por causa do vulcão, vai chegar no Brasil. Aí não precisa ser entendido, ninguém precisa ser entendido para achar que está exagerado, né? Quer dizer, o vulcão provocar tsunami, não dá. Não sou entendido. Se tem algum entendido, eu sei que tem, e achar que não, me fale. Mas eu acho que não vai achar, né? Não vai falar, porque não... Agora, é diferente se houver um terremoto, aí a coisa fica feia, né? Mas é outro bicho, é outra coisa. Então, a força do vulcão é impressionante, é impactante. A gente vê aquilo lá e não para, está continuando e vai descendo lá, vai e tal. Então, é uma coisa impressionante mesmo, a força, a energia que temos aí debaixo dos nossos pés, né? Porque lá sai para a terra, né? Sai para fora, né? Aqui não, mas embaixo dos nossos pés está toda a rocha ígnea, né? Está lá, né? Então, não temos vulcão aqui, graças a Deus. Mas a força está aí. Bom, essa força, junto com o tsunami, junto com o universo inteiro, as forças das galáxias, ou tudo que existe no universo de força, se a gente pudesse calcular e imaginar, perto de Deus é nada. É Deus que criou tudo e Deus que sustenta tudo. Só existe porque Deus sustenta. E a desordem do vulcão não é que Deus quer castigar-nos com isso. Mas essa desordem não devia existir. Existe porque é um pecado, aí é toda uma teologia aí por causa disso, né? Mas fiquemos só nesse aspecto. Todas as forças da natureza, elas não se comparam com a força divina que está em nós, não está por aí. Nós recebemos o Espírito Santo, que, por sinal, é representado, para que o entendêssemos, com as línguas de fogo. Agora puseram só a pombinha, né? Então, atualmente é a pombinha, mais a pombinha, né? Mas é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é avassalador. Eu vim trazer fogo à terra. E que quero senão que se ateie? Você está assim incendiado no fogo do amor de Cristo? Vamos pedir isso para Jesus, hoje e sempre. Jesus, que eu não fique com as minhas míseras forças, não, a minha mísera falta de força, porque se ficarmos só pensando em nós mesmos, né, sem contar com Deus, mas é o fracasso da vida. Vamos envelhecer antes do tempo, porque, lógico, o tempo passa e a gente envelhece, né? Mas tem gente que, 20 anos está desesperada já. Não consegue aspirar nada na vida porque não pensa em Deus, na confiança que Deus deposita em si. E quando pensamos em Deus, o tempo vai passando, a vida vai passando e a gente se rejuvenesce. A alma
iluminada pela graça de Deus, fortalecida, purificada pela graça de Deus, sempre se reinventa, está sempre renascendo, está sempre se convertendo. Pois é isso que Deus espera de nós. É isso mesmo, que nós estejamos assim, em vez de com medo do tsunami, ou do vulcão, ou do que for, da pandemia, ou do que for, e da crise econômica, e do que for. Medo de nada, porque temos a graça de Deus conosco. E ao padecermos alguma coisa, porque de fato estamos no mundo e vamos padecer coisas, enfermidades, crises e tal, recorramos a Deus, não vacilemos nessa atitude de quem acolhe o Evangelho, acolhe o sonho de Deus, o Evangelho, que é a manifestação do sonho de Deus. E assim com verdadeira prudência, não a falsa prudência. Falsa prudência é enterrar os talentos. A verdadeira prudência, bom, como é que eu faço? E porque tenho família, tenho trabalho, tenho igreja, tenho saúde, tenho... E se não tiver também, eu tenho fé. Eu vou para frente cumprindo a vontade de Deus, com essa força interior que me é dada. Eu recebi hoje Eu não sou muito fã do Calvin, né? E, em todo caso, me mandaram esse slide do Calvin e eu resolvi colocá-lo aqui na consideração do recolhimento, porque ele é bastante sugestivo. Então está o Calvin e o seu Tigrão lá do lado, né? Que eu agora esqueci o nome. A realidade, Calvin pensando, né? A realidade continua atrapalhando minha vida. Sábio isso, hein? Eu não gosto muito dele, mas esse aqui, a realidade continua atrapalhando a minha vida. Pensemos honestamente, sinceramente, tocados por essas palavras todas, certamente o Espírito Santo está movendo-nos a considerar a vida, né? Será que a realidade está atrapalhando a minha vida? Será que eu posso dizer para Deus isso? Meu Deus, me desculpe, mas a realidade está atrapalhando a minha vida? Como Deus olharia para nós? Servo mau e preguiçoso, né? Não falaria, muito bem, servo bom e fiel. Vamos pedir a Jesus que nos ajude a ser ousados na vida. Ousados na vida não é fazendo grandes impérios, grandes vitórias. Se for o caso, também isso. Ousados na vida é viver na correspondência do sonho de Deus, que me deu a vida, me deu a fé, me deu a família, me deu a igreja, me deu o trabalho, me deu a sociedade. Essa sociedade onde vivemos, que é altamente privilegiada. Nessa cidade que é altamente privilegiada. Vivemos em condições muito privilegiadas. Então vamos pedir ao Senhor que nós saibamos captar tudo isso e assim os sonhos de Deus sejam eles que nos movem a viver, né? Vale a pena também considerar o São José Maria. Ele muitas vezes considerou isso, e o seu sucessor, o Beato Álvaro del Portillo, também fazia eco disso, que se os primeiros cristãos, os apóstolos e os primeiros cristãos esperassem condições adequadas para transmitir o Evangelho, eles não teriam saído de Jerusalém nunca, estariam lá. Não esperaram nada, se lançaram, foram pelo mundo, pregando uma mensagem que... Mas era a força de Deus com eles, e por isso venceram. E é isso mesmo que Deus sonha conosco nesse mundo. Queria citar outro trecho, e esses dois trechos do Lumen Gentium, eles estão no Catecismo da Igreja Católica, quando fala dos leigos. Então, eu queria citar a continuação do primeiro.
A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar as realidades sociais, políticas, econômicas com as exigências da doutrina e da vida cristãs. Tudo para nós tem que estar sendo aproveitado para isso, para impregnar as realidades sociais, políticas, econômicas, as realidades da nossa vida. Não tá, se está atrapalhando é porque temos que impregnar de sentido cristão, com as exigências da doutrina e da vida cristã. Esta iniciativa é um elemento normal da vida da Igreja. Os fiéis leigos estão na linha mais avançada da vida da Igreja. Essa é a interpretação que o Concílio Vaticano II trouxe à Igreja e ao mundo, né? Que os leigos, o protagonismo dos leigos, sonhos de Deus. Os leigos que se dedicam à santidade, a santificar-se. Então, eles é que são a linha de frente da Igreja. Graças a eles, a Igreja é o princípio vital da sociedade humana. E às vezes a gente olha pelo noticiário e as situações de todo mundo e fala, puxa vida, está faltando alguma coisa. Não é verdade que a gente pensa assim? Puxa, está mal, o negócio não está legal, né? Desculpem, mas eu vou dizer, está faltando você. Está faltando eu. Você e eu. Eu e você. Nós é que estamos faltando. Na linha de frente. Sejamos ousados nisso, porque esse é o sonho de Deus. Deus não tem um sonhozinho assim, tudo bem, você fica aí no teu quintalzinho, né? A tua vida cabe numa caixa de fósforo. Né? Não, Deus está querendo que nós conquistemos o mundo para Ele. Linha de frente. Por isso, especialmente, eles devem ter uma consciência sempre mais clara, não somente de pertencerem à Igreja, mas de serem Igreja, isto é, a comunidade dos fiéis na terra, sob a direção do chefe comum, o Papa, e dos bispos, e em comunhão com eles. Eles são a Igreja. Vamos olhar para Nossa Senhora. O mês de outubro, mês de Maria, mês do Rosário, né? Também mês de Nossa Senhora Aparecida. E também um mês muito grato a todos nós, porque é o aniversário da fundação do Opus Dei. Chegamos aos 93 anos, o que na contagem da vida da Igreja, no cômputo da vida da Igreja, 93 anos é nada, ainda está engatinhando. E o Opus Dei é um sonho de Deus para que, através do trabalho santificado, dos deveres cotidianos, nós transformemos o mundo inteiro, como fizeram os apóstolos. Os apóstolos não tinham meio nenhum para nada, eles saíram pelo mundo. Tinham que enfrentar toda a realidade lá, pagã, né? Da pior espécie, enfim. Bom, hoje no mundo, Deus sonha com a nossa atuação generosa, de homens que se renovam, de homens que olham para Jesus e para Nossa Senhora e para São José, que é o ano dele ainda, né? Olham para Jesus, Maria e José, e lá de Nazaré brotou toda a redenção da humanidade. Daqui da Capela de Nossa Senhora de Fátima, hoje, por que não brotar essa realidade colocada no nosso coração pelo próprio Deus? Ele quer que nós sejamos protagonistas dessa transformação do mundo inteiro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.
Cultivo no meu interior, movido por uma verdadeira humildade, um profundo agradecimento a Deus por tudo o que tenho recebido dele. Chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um 5 talentos, a outro 2, e a um terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Penso com entusiasmo na maneira de desenvolver os talentos recebidos de Deus para cumprir a missão que Ele me confiou. Eu te confiarei muito. Entra na alegria do teu Senhor. Percebo que há, perto de mim, pessoas com talentos que, postos a serviço de Deus, poderiam render muito. Sei dar valor, sem inveja nem comparações, aos talentos dos outros. Como os ajudo a melhorá-los e a colocá-los a serviço de Deus e do próximo? Queres curar-te? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina. Desejo que Deus faça de mim, um instrumento da sua graça para ajudar e curar muitas pessoas. Trato os meus amigos como Jesus o faria, com grande delicadeza, respeito e carinho. Rezo por eles e procuro descobrir-lhes horizontes de vida, respeitando a sua liberdade. Jesus disse-lhe: Levanta-te, pega a tua maca e anda. Tenho o desejo de ser ajudado, estando aberto aos bons conselhos que me possam dar os meus amigos, companheiros e familiares. Ato de contrição.